Tá começando o 332º episódio do Área de Transferência da Gigahertz, patrocinado essa semana pela ExpressVPN e também pelo aplicativo Pillow e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana o Rambo tá por aqui, assim como toda semana o Coca tá por aqui, mas Bruno Casimiro está numa missão secreta novamente, ele deve estar de volta na semana que vem. Hoje, por pouco, ele não conseguiu participar, então mandem lontras e corações para o Sr. Bruno Casimiro para ele saber que segue sendo amado e se sentimos saudades aqui dele. Tudo bem com vocês? Excelente. Tudo bem. Boa. Sabe que na semana passada, durante aqui a nossa gravação, vocês estavam trocando, o Rambo, Coca e o Bruno, né, trocando mensagem no nosso grupo aqui do ADT que a gente tem no iMessage, e o Rambo mandou um negócio que eu bati o olho e eu não entendi a piada, que era, eu falei, alguma coisa do The Onion que me falta o repertório e depois eu vejo o que era, porque era um lance lá, tinha uma foto do Zuki e ele falando, e a matéria falando sobre Zuki vai lutar com o Elon Musk. Falei, bom, o Zuki ficou famoso nos últimos 2 meses por ter vencido lá um campeonato de jiu-jitsu, ganhou ouro e ganhou prata também. Aí ele deu entrevista recentemente pro Lex Fridman e ficaram meia hora falando de jiu-jitsu, que o Lex Fridman também luta, enfim, pratica jiu-jitsu. Falei, tá, é alguma piada a respeito disso, né? E no fim das contas não era. Acabou a gravação, a gente foi mandar o arquivo, etc, pro Edu, e aí nessa hora eu vi passar na timeline assim no Mastodon que era de verdade, que aparentemente os dois manés iam se estapear numa daquelas disputas que é só dar uma régua pra cada um e se resolve do mesmo jeito, né? Mas não. Aparentemente o que vai acontecer é que eles vão mesmo lutar, e ao longo da última semana, e quem não acompanhou isso foi, né, por conta dessas vitórias aí do Zuki, aí de algum jeito acho que o Elon Musk, que não consegue não se inserir em qualquer história, falou que ele poderia bater no Zuki. O Zuki falou assim, tá, manda o lugar e vamos. E aí ficaram nessa história entrou aquele Dana White do UFC também. Pega na saída. Tipo isso, né? E aí a parte engraçada que eu achei que foi ontem ou anteontem que disse que não, a luta foi cancelada porque a mãe do Elon Musk não deixou. Ah, não. Ela falou, não vou, não vai poder fazer e etc. Mas ainda assim o povo do UFC tá falando, não, vai rolar sim senhor. Já apareceu o vídeo do Elon Musk dando, não sei se no jiu-jitsu tem ippon, mas dando um ippon no Lex Fridman também, né? Então o Lex Fridman tá virando um pombo correio de jiu-jitsu aí entre os dois, mas que já estão treinando, etc. E aí? E agora vai ser full MMA, né? Vai ser as regras, ou as não regras completas do MMA. Estão promovendo o esporte, né? Estão ali promovendo o esporte. Que agora virou modinha, né? De influenciadores. Eu ia falar, eu vi... Né? Pois é... No YouTube, tava aparecendo direto pra mim, inclusive vou confessar que me incomodou um pouco, porque eu realmente não tenho o mínimo de interesse, e aí por umas 2, 3 semanas eu entrava lá no meu YouTube, metade dos vídeos recomendados era fulano, youtuber da Silva, luta boxe contra fulano, youtuber de Souza, e eu com isso. Então achei meio sem graça, mas enfim, pra quem gosta, que bom, mas tá meio que uma modinha disso. E que o meu personal trainer é jiu-jiteiro. Então, eu tava comentando com ele sobre isso, óbvio, né? O único assunto que eu consigo ter em comum com ele quando junta tecnologia é isso, né? Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Nossa. Então, falar sobre isso, né? Então, ele falou, cara, isso no fim das contas pode até ser bom pro o que eu falou, promove esporte, pro esporte mesmo. E tirando, óbvio que eu não lutaria jiu-jitsu, né? Mesmo que eu ia levar um cascudo sem tamanho. Mas ainda assim, vendo pelo espectro desde do meu treinador, por exemplo, dá pra ver, e eu acho que até o Coca vai saber falar melhor sobre isso, então eu vou dar minha opinião de leigo, o Coca dá a opinião dele de praticante, não de jiu-jitsu, mas também algo nesse espectro oriental aí. Eu sei que jiu-jitsu, enfim, né? Já tô me enrolando aqui. O ponto é, pra quem pratica e segue, treina, etc., dá pra ver e entender a parte de disciplina, a parte de treinamento, superação, você só depender de você, resolver adversidades e usar o cérebro na hora certa pra junto com os músculos fazer e etc. E jiu-jitsu, isso aí depois o Zuki falando, o jiu-jitsu é um esporte que um pequenininho pode ganhar do grandão, isso é uma coisa que não influencia muito e você tem que se garantir, etc. Beleza, né? Eu consigo fazer um paralelo com isso com a corrida, que também, de uma outra forma, esporte de superação
dedicação, de concentração e de, putz, se você não fizer, ninguém vai fazer pra você. Beleza. Me pareceu na entrevista do Lex Fridman que o lance do Zuck e a entrevista do Zuck foi extremamente amigável pro Zuck. Então o que ele só pôde fazer? Ele só precisou falar tudo que o pessoal de relações públicas do Facebook mandou ele falar nessa entrevista. O esporte que... Poxa, veja bem. Corta pra essa história de agora do Elon Musk. Me lembrou, em Friends, tem um certo momento lá, que a Mônica começa a namorar na época, milionários, né? Não tinha nem bilionários ainda, mas um milionário lá. E o cara fala, não, já consegui tudo, agora eu quero ser campeão de MMA. Então era piada nos anos 90 já. O ricão que não tem o que fazer com o dinheiro, com o tempo, e vai achar que isso, por causa disso pode tudo, inclusive achar um jeito legalizado de bater outra pessoa e vai ganhar. Porque, né, essa é a única alternativa. Então, olhando pro lado do Musk da história, me veio isso, mas a minha expectativa, o que eu queria mesmo que acontecesse era, trancou os dois lá no octógono, joga a chave fora, tampa... Só sai nenhum. E beleza, né? Entram dois, sai nenhum. Exato, né? Mas daria pra ser bons exemplos de atitudes esportivas e de saúde. Não me parece que é o caso. Eu tô com a imagem mental do Mendes de kimono e meia branca, né, fazendo um solo técnico para não encostar no tatame. Mas o ponto aqui pro Elon Musk é que ele já é praticante de outras artes, né? Então ele pelo menos teria um histórico. O Zuck, eu não sei como é que tá agora, eu não tô mais acompanhando, né? Mas ele todo ano falava, não, eu vou conhecer os Estados Unidos, vou conhecer aqui cada estado. A galera falou, pô, vai querer ser presidente. Aí depois ele falou que só como carne se eu caçar a carne, né? Ele né, tem umas coisas. E me parece que a meta dele desse ano, não desse ano, né? Porque né, já tem mais tempo, mas que a meta dele em algum ponto foi, não, eu vou fazer jiu-jitsu. Claro que isso promove o esporte e tudo mais, mas tem que ser, né, tem que ter preparo, né, são esportes, não é violento a palavra, né, mas você ficar apanhando na cabeça, se você usa a sua cabeça, não é a melhor coisa pra fazer, vamos combinar aqui. É violento sim, né, dá pra ter a poesia, é uma arte marcial, ou seja, já fala que é uma arte, promove como isso, mas é óbvio que é violento. Sim, né, você tá trabalhando lá e chega no joelho, né, fica né, capengando porque o joelho não tá legal, né, o ombro tá com problema, tem as limitações, né? Claro que todo esporte tem as suas questões, mas acho que tem um pouco disso também, né? De aproveitar o hype, né? Tá todo mundo aí falando disso aí, né? Vamos, né? Aí, Twitter versus Facebook, né? Fica um pouco no inconsciente, né? Tem o marketing envolvido, certeza. Mas e agora, vocês acham que isso vai acontecer de fato ou vai ser só falação? Olha, por enquanto eu tô 50-50. Acho que tanto pode quanto não pode. Vai depender, tipo, se o pessoal lá de PR, marketing, etc., e eles próprios acharem que vai ser positivo e proveitoso. Do meu ponto de vista de fora, acho que eles teriam mais a ganhar do que perder. Porque são pessoas que gostam de ficar na mídia, que querem aparecer e tal. Pode até ganhar ali, né, um certo apreço de quem gosta desse tipo de coisa e tal. Então eu acho que, né, pra eles até seria positivo eles fazerem isso, mas e pra mim tanto faz. Tipo, se fizer, vai ser engraçado, pelo menos. O Friedman postou, né, que ele tava treinando com ele treinou com o Zuck e depois treinou com o Elon agora e postou. Aí ele colocou lá no textinho. Não, eu tô aqui fazendo um treino improvisado com o Elon Musk por algumas horas. Aí eu fiquei pensando assim, eu às vezes faço alguma coisa improvisada ali de 5 minutinhos, né, 15 minutinhos. Mas imagina você arranjar o espaço na agenda de um bilionário por algumas horas para fazer algo improvisado. Então acho que rola. Mas não. O Rambo começou a falar independente de quem ganhar, eu lembrei da frase lá. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar, perder, vai todo mundo perder. Acho que é meio por aí. E todo mundo, eu digo, a humanidade. Ninguém vai sair melhor ou mais inteligente depois dessa história. Mas eu acho que a gente poderia estabelecer como um padrão a rinha de CEOs pra disputas assim, tipo, app foi rejeitado na App Store. Se conseguir vencer o Tim Cook na porrada, o app entra.
Vai estar lá nas regras do App Review, né? Ó, a regra pra você conseguir apelar uma decisão de App Review é conseguir dar a porrada no Tim Cook. 3 rodadas de Rochambeau. Que nem nos filmes, aqueles filmes medievais, né? Julgamento por duelo, né? Exatamente. Então, o Trial by Combat lá do Game of Thrones. Pelo andar da carruagem, acho que daqui a uns 3 anos a gente vai estar falando sobre isso de verdade, porque nesse quesito nada mais me surpreende. Mas vamos começar aqui com os follow-ups em relação à semana passada. A gente comentou sobre não ter testado o navegador Arc e tudo mudou e bastante da última semana para essa. O Hamilton Colares me enviou um convite. Eu, antes de começar a gravar aqui, estava configurando ele, então não vou ter exatamente uma grande coisa para falar sobre ele. Eu vou até guardar minhas opiniões para dar quando tiver testado um pouco mais, porque dando uma meia opinião, não sei. Mas o Paulo Branco, que testou, também ofereceu um convite. Muito obrigado ao Paulo Branco. Ele já foi direcionado para Bia Kunze, porque ela também tem sempre opiniões muito inteligentes e profundas para falar sobre navegadores. O Paulo Branco falou o seguinte, né, que depois de usar alguns dias e diariamente, ele comentou que o Arc se aproxima muito do que ele procura no navegador do dia a dia. Falou que tem umas funções que ele está gostando, que são as abas laterais com as páginas e pastas também, criação de vários users para você trocar rápido entre eles. Então, você tem um user de coisa do trabalho que está logado, que é diferente de coisas pessoais, que está diferente do seu Instagram profissional, de um hobby seu, enfim, né, para não misturar logins, cookies e etc. E aí, dentro de cada user, tudo é configurável. Então, ele falou, quando eu estou trabalhando e quero uma configuração de trabalho, quando eu estou em lazer, quero coisas diferentes. Ele falou que tem uma função que não é novidade, o Vivaldi, ele disse que também tem, que é fazer um split com vários sites. Então, você divide a tela e deixa 2 abas lado a lado ali, 2 janelas, enfim, 2 arcs dentro do arc lado a lado para você poder mexer. E ele falou que no trabalho, ele trabalha na RTP lá em Portugal, né? Então ele tem 2 e-mails de trabalho, que Deus me livre, mas é o que acontece lá com ele. E ele consegue deixar os 2 abertos ali, lado a lado, etc. Isso tudo numa aba só, né? O que é interessante. Ele falou que tem um acesso rápido em cima, que ele não sabe que nome que vai ter, mas que é útil para aqueles sites que a gente usa com mais frequência. Então ele falou, Command 1, Command 2, Command 3, você troca entre eles. Se você fizer Ctrl 1, Ctrl 2, etc., você troca entre os users. Então, o Arc parece ter se preocupado bastante com essa facilidade de alternar entre os contextos e, enfim, configurações e etc. Ele falou que os shortcuts todos, como ele comentou, claro, são personalizáveis e dá para criar notas rápidas, como o Coca comentou. Ele falou que pode ser interessante porque também estão disponíveis na sidebar lateral, onde você pode organizar... Sidebar é já lateral, né? Mas na sidebar, onde você pode organizar como se fosse uma página, podendo ficar solto ou até arrumado em pastas, etc. E antes de eu passar a bola aqui, eu vou dizer o seguinte. O Ian Frossard, que também escuta o ADT, ele falou que tem 5 convites para quem quiser testar o Arc. Aí eu combinei com ele e vai ser o seguinte, se vocês quiserem testar, vai ter aqui na descrição do episódio o link pro Mastodon dele para vocês irem lá pedir. Enquanto durarem os estoques, ele manda um desses 5 convites para quem estiver aí a fim de testar. Então, mais uma vez, o link pro Mastodon dele tá aqui na descrição. E obrigado ao Ian, obrigado ao Paulo e o Hamilton, não sei qual das pronúncias que é do nome dele, por ter, cada um ter compartilhado aí convites, etc. Boa. Esse lance, tudo que você falou do browser, eu acho que bate com um comentário que acho que você mesmo fez semana passada, o que você falou no caso, né, do feedback que o pessoal mandou, que é um browser para quem trabalha no browser, né? Porque são muitas coisas assim, tipo, eu nunca senti necessidade de ter 2 sites abertos lado a lado. Tipo, não é o tipo de coisa que eu precise no meu dia a dia. No geral, também, eu só abro coisa lado a lado no Xcode, que é tipo o app que eu sou mais heavy user, que aí, tipo, vai transferir uma coisa de um arquivo pro outro, ou, né, na época que usava storyboard, daí você arrasta, faz a orientação objetos da Globo lá, que você arrasta o objeto e conecta no código e tal, porque o Interface Builder é assim. Então ali eu uso o side-by-side pra algumas coisinhas, assim, mas é que no geral eu não... Por causa do jeito que o meu cérebro funciona, eu não consigo assimilar ter 2 coisas ao mesmo tempo, porque eu só consigo olhar pra uma, né? Então, 2 e-mails abertos, um do lado do outro, o que eu vou fazer com isso, né? Mas daí sim, se a pessoa trabalha com isso que tem que ficar monitorando, tipo, quando chega ali uma mensagem tem que responder o mais rápido possível e tal, ou então tem 2 e-mails, aí tem que
referenciar um enquanto responde o outro e copiar a coisa, aí eu até entendo. Então, pra mim, parece muito assim, pra quem trabalha no browser mesmo, é um browser muito poderoso. Como eu não trabalho no browser, eu uso o browser pra coisas de browser, né, pra navegar, só pra ler e basicamente preencher formulário, essas coisas, não faz muita diferença pra mim. Isso de ter 2 e-mails lado a lado, eu fiquei imaginando 2 telefones tocando ao mesmo tempo, né? Atenção dividida. Claro, como você falou, né? Tem gente que precisa responder o e-mail, é um meio de comunicação, tem que responder o mais rápido, tem que ficar monitorando, mas eu prefiro uma coisa um pouco mais calma. Mas tem gente que precisa, tem a maneira de funcionar. É mó legal, né? Porque não são 2 janelas lado a lado. É o próprio browser que resolve fazer isso. Então, você tem um poder de organização, né? Você tem uma fluidez de organização. E isso é, claro, de novo, mó legal, mas depende... Tem aquelas modas, né? E eu acho que o Arc tem um pouco disso, né? Dessa moda, né? De um novo sopro, né? Teve o Evernote, né? Que teve aquele seu auge. Hoje tá, né, caindo, mas tá todo mundo falando do Notion. E o Notion também tem muito dessa pegada, né? De flexibilidade, de você fazer do seu jeito. Eu acho que tem aquela coisa do momento, né? Acho que hoje a gente tá nesse momento e acho que cabe um Arc. Certamente vai fazer muitas pessoas felizes. De qualquer forma, eu vou seguir usando, mesmo a primeira impressão não tem encaixado assim no meu cérebro. Eu vou usar uma semaninha aí pra ter opiniões melhor informadas a respeito disso e trago isso como follow-up, talvez vire um assunto no próximo episódio, talvez vire assunto da área de trabalho. Vamos ver como é que vai ser isso aí, mas estou disposto a testar, o que já é um excelente começo, porque vocês me conhecem que não é exatamente a minha praia ficar mudando muito, especialmente navegador, né? De qualquer forma, eu quero trazer aqui o próximo assunto do episódio de hoje, que foi meio polêmico há uns 10 dias, né? A gente tinha comentado até sobre na semana passada, mas o episódio foi se estendendo, a gente teve outros assuntos bacanas para explorar e não rolou, que é a treta que deu, a confusão, a polêmica do interesse do Facebook ou da Meta pelo Fediverso. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer, é claro, ao aplicativo Pillow, que está mais uma vez patrocinando aqui o ADT. O Pillow, ele é um aplicativo que funciona como seu assistente inteligente para você entender e melhorar a sua noite de sono, e ele oferece uma análise bem detalhada com insights bem valiosos e recomendações para melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio para dormir e pronto, ele faz todo o rastreamento automático. Se não, você pode acompanhar o seu sono usando ou o iPhone ou o iPad, colocando ele pertinho do seu travesseiro quando você for dormir. O Pillow tem uma função que é bem legal de alarme inteligente, então você fala, eu quero acordar às 8h30. Ele fica de olho até 15 minutos antes das 8h30 e fica vendo se você está no estágio mais leve do seu sono. Se você estiver, ele te acorda no estágio mais leve, que você desperta com uma disposição maior do que se você estivesse no sono profundo e tocasse o alarme. A gente sabe quando isso aconteceu porque a gente acorda... É deprimente, é muito melhor acordar com sono leve. O Pillow escolhe a hora certinha para te acordar. E tem mais, outra coisa que ele faz é oferecer a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite. Então, se você está desconfiada ou desconfiado que você fala durante o sono, que está roncando, até a apneia do sono também, ele faz isso. Toda a análise acontece no aparelho, nunca vai para internet, nada assim. A interface dele é bem fácil de usar para você explorar e entender também, né? Porque muito aplicativo de saúde coleta um monte de dados, joga para você fala, não sei nem para onde olhar, como é que começa. O Pillow é super fácil de bater o olho e entender os dados aí que ele vai coletando e analisando e que ele te entrega. E quem usa o Pillow com o Apple Watch tem uma coisa bacana também, que é ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono, ver, por exemplo, a queda na frequência cardíaca, a variação também da frequência durante o sono, o nível de oxigenação do sangue também e a frequência da respiração durante o sono. Eu comentei que a análise do som, ela acontece no aparelho, na verdade, eles têm preocupação enorme com privacidade, então tudo que eles coletam e analisam é criptografado, é armazenado no aparelho e se você escolher, fizer opt-in, isso vai lá pro iCloud. Por fim, no Apple Watch também tem complicação para você configurar 1, 2, 3 e já acordar, bater o olho e já ver uma informação lá que seja mais importante para você sobre a sua noite de sono. E para saber mais sobre o Pillow é o seguinte, vai em pillow.app, tem link aqui na descrição do episódio. Ele é de graça na App Store com uma compra interna, uma assinatura na verdade que é opcional para liberar tudo que ele tem a oferecer.
e além disso ele é totalmente traduzido para o português, que é uma coisa bem bacana e bem rara também. Então, mais uma vez, acessa lá pillow.app e dá uma espiadinha que é bem interessante a gente começar a acompanhar, entender e analisar as noites de sono. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Obrigado, Pillow. Eu tive, inclusive, uma experiência com o Pillow que vale ressaltar. Você sempre fala do iCloud, que é opt-in, né? E acho que foi ontem, no dia da gravação aqui, tava mexendo ali nas configurações do Pillow que eu queria mudar o horário da notificação que ele manda do relatório do sono. E eu vi que tava desligado o sync via iCloud. Ou seja, é opt-in de verdade. Porque eu ligo sincronização de iCloud em quase tudo, acho que só o WhatsApp que eu não ligo. Só que muitas coisas isso é opt-out, né? Ele vem ligado por padrão e aí você tem que desligar. E no caso do Pillow, realmente, você tem que habilitar se você quiser. E mais um ponto positivo pro Pillow, que eu não tinha isso ligado e eu tenho os meus dados todos de sono lá de, sei lá, desde quando? Desde que eu uso o Pillow. Porque ele suporta o backup do iOS bonitinho lá, então eu restaurei o backup e foi passando de device para device. Então, que legal. Ponto aí pro Pillow por, primeiro, fazer de fato ser opt-in e segundo, por funcionar direitinho com o backup. Boa, bacana. Isso não tem exatamente a ver com o iCloud, mas me incomoda, eu percebo isso no iCloud. Porque eu ligo a gravação dos áudios, então, vez ou outra, tem catatal de gravação lá. Aí eu fiquei, caramba, vou sair apagando aqui tudo, aí vou apagando, aí vai elimina. E não tem a ver com o iCloud, porque ficaria no aparelho, aquela coisa toda, mas eu fico mais olhando o espaço do iCloud do que o espaço do aparelho. Então, né, o gatilho vem no iCloud. Esse dias meu iCloud encheu pra você fazer uma limpa. Aí você espreme, limpa, tira os 7 GB. Não adiantou nada, vai encher tudo de novo amanhã, né? Tá chegando a hora de abrir a carteira no pior momento possível, né? Que eles vão aumentar o preço das coisas de assinatura, tudo. Enfim, vamos lá. A Meta tá de olho no Fediverso e o pessoal do... Eu me sinto ridículo falando Fediverso, mas é muito feio esse nome. É muito feio. E o pessoal do Fediverso não tá nada feliz com isso. A gente comentou aqui de passagem faz umas semanas que o Facebook... Eu vou falar Facebook e Meta de forma intercambiável, tá? O Facebook quer lançar um aplicativo que parece que vai se chamar Threads. Isso que eu falei semana passada que é curioso, que eles já tinham um Threads, que era basicamente só DMs no Instagram, flopou, eles mataram o Threads, vai lançar um Threads novo, que é basicamente um Twitter. Então, ele tem um codinome Projeto 92, tem outro codinome Barcelona, mas parece que vai ser mesmo Threads. E, pelo que o pessoal entendeu, eles estão de olho para fazer com que o Threads seja compatível, dê suporte, ele exista dentro do Fediverso. A Meta se reuniu com o pessoal que administra diversas instâncias aí do Fediverso sob NDA, e isso vazou, o pessoal ficou muito bravo a respeito disso, e aí em reação... É o famoso traiu o movimento, né? Exatamente, né? Então, em resposta a isso, um grupo de, sei lá, já tem uns 500 administradores de instâncias aí, se juntaram no Anti-Meta Fed Pact. E tem é que nem no Harry Potter, eu juro solenemente que I'm up to no good, é tipo isso, assim. Eles são contra a Meta Feder, anti-Meta Fed. Feder o Fediverso, né? E aí tem lá o manifesto em cima na frase, lá no site tem: eu tenho uma instância no Fediverso e eu assinar esse pacto, eu daqui pra frente concordo em bloquear qualquer instância controlada pela Meta se eles aparecerem no Fediverso. O Projeto 92 é uma ameaça séria e real à saúde e longevidade do Fed e deve ser combatida a cada oportunidade, de qualquer forma, tem que ser combatida. E aí? Antes da minha opinião, que eu já tô dando nas entrelinhas aqui, mas e aí? Eu acho, assim, odeio o Facebook e odeio Meta. Ponto. Eu não falo eu odeio sobre muitas coisas, mas eu realmente odeio essa empresa. Agora, o que isso diz sobre o discurso do Fediverso, né, de Federation? Por que a Meta vai destruir o Federation, o Fediverso, só por se tornar um membro?
né, por participar da brincadeira, porque o discurso, né, e tecnicamente, pelo que a gente vê e tal, é que o bacana do Fediverso é justamente que não é controlado por uma empresa, por uma pessoa, e que é federado e tal, e inclusive permite coisas como, beleza, o pessoal lá de instâncias que não gosta da meta e tal, quer bloquear a federação pra eles, bloqueia, beleza, né, tá dentro do aceitável. Agora eu não entendi esse negócio do por que o Facebook participar do negócio vai destruir o negócio. Eles explicam qual seria o mecanismo, porque eu acho que isso é uma contradição dentro do que a galera fala do que é o Fediverso, que é justamente um sistema distribuído, escalável, que não é controlado por uma empresa. Então, por que a meta participar destruiria o Fediverso, né? Talvez eles tenham uma explicação disso que você não comentou, mas me parece mais uma coisa de temos raiva da meta, então vamos falar qualquer coisa só pra justificar a nossa raiva contra a meta, nesse caso. Isso vindo de mim, que odeio a meta, né? Mas eu procuro ser coerente. No site, eu vou deixar o link na descrição, cada um acesse e tira suas conclusões, mas é um site que ele tem uma fonte parecida com a Comic Sans, tem coraçõezinhos de emoji descendo como se fosse neve, e tem a lista, são 440 e poucos administradores que assinaram isso aí. Se você quiser, você pode adicionar a sua instância, se você administra, e eles têm a mensagem assim: você tá listado aqui por engano, avisa que a gente tira também, né? Então tem no site, a única coisa que tem é esse manifesto, esse parágrafo aí, prometendo bloquear. Eles não dizem qual que é o medo, mas pelas reações que eu vi, até comentários que não necessariamente concordam com a forma como isso está sendo feita, mas que concordam que é uma ameaça, o pessoal, assim, o Facebook, com o poder que ele tem, chegar e jogar a rede dele sobre o protocolo do Fediverso e, de uma certa forma, se apropriar disso, e ele, com poder e tamanho, influência que ele tem, modificar pro próprio benefício e estragar pro resto das pessoas, o que então, é uma o protocolo tá quebrado. Mas é que tá, Se né? isso é possível, o protocolo foi mal feito, me desculpa, né? E isso vai contra o que a galera que, né, defende ferrenhamente o Fediverso e tudo mais, diz que é justamente que isto não é possível. Então, se o medo deles é que isso aconteça, então é possível. E se é possível, o protocolo tá quebrado. Lamento, né? Mas assim, e cadê, né? Cadê seu Deus agora, né? Como é que é? Sei lá, eu acho muito incoerente você propagar que não, o Fediverso aberto, não tem como uma empresa tomar conta, e aí na mera, né, chance ali de uma empresa grande começar a participar da brincadeira, não, vai destruir o Fediverso. Me parece muito hipócrita. Tem várias camadas nessa situação, né? Parece até uma representação de política, né? É livre, mas não é livre. Né? É livre, mas a gente tá falando do Facebook. É livre, né? Mas é a meta. Vamos concordar aqui que o Facebook não é lá muito ético. E por mais que ele siga as regras, por mais que o protocolo, ele assumindo que ele seja íntegro, confiável, você tem um processo ali de coleta de dados de alguma maneira. Né? Você tá abrindo, do ponto de vista do Fediverso, como se fosse uma entidade única. Eu crio o Fediverso, eu vou pro Fediverso para fugir do Facebook, para fugir da coleta de dados dos caras. Aí agora eles vêm para cá para coletar os dados, né, de alguma maneira. Quando a instância, né, você dá acesso, uma instância dá acesso a outra, você tem uma troca, né? Você sabe ali os usuários, né, e que tipo de mineração pode vir a surgir daí. Esse é um ponto. Por outro lado, como usuário, eu fico meio chateado assim, caramba, eu tenho aqui meu e-mail e eu não recebo e-mail do servidor do Facebook, fazendo uma comparaçãozinha tosca. Eu diria que se a instância ela é pública, acho que deveria aceitar o Facebook. Agora, se você roda a sua instância privada, né, e aí você fecha, aí você faz o que você quiser, mas eu até recomendaria fechar. É conflitante o processo. O Fediverso, ele tem um ritmo de desenvolvimento lento. Ele é lento, né? O mecanismo, as coisas, sentar todo mundo para resolver. E quando entra
algo com o alcance que tem o Facebook, seja de mão de obra, seja de dinheiro, né? Como é que fica, né? Então acho que tem um desconforto. Mas é muito complicada a situação, porque os caras, eles falam de uma transparência, mas tem um NDA junto, assim, sabe? É aquela história que parece que os dois estão errados, mas os dois têm os seus motivos. E aí acaba virando uma questão de, né, opinião pessoal ali de cada um, né, do conforto de cada um. Eu, pessoalmente, né, não curto o Facebook. Acho que todo mundo aqui já foi enganado pelo Facebook de alguma maneira. Acho que ele só existe porque ele traz coisas favoráveis para todo mundo, ele faz uma coleta de dados, mas ele vende essa coleta de dados, ele disponibiliza essa coleta de dados para todo mundo, e todo mundo depende disso, né, para os anúncios, né, obter essas informações. Se não tivesse o Facebook, né, surgiria um Facebook de alguma maneira. Se o Facebook não vendesse esse acesso, né, fizesse isso só para ele, acho que ele já tinha caído. Alguém, não, sai daqui. Mas acho que, né, ele presta, entre aspas, tá? Né, um serviço para todo mundo, e todo mundo depende desse serviço, e por isso que ele tá aí. Então não gosto com a vibe dele, mas preciso dele. É difícil esse negócio, hein? No caso, eu vi... O nosso amigo Felipe Cipriano estava comentando essa situação toda lá no Mastodon, e ele usou um termo que eu achei interessante, que era Embrace, Extend e Extinguish. Eu fui atrás disso. Isso foi um termo que a Microsoft usou internamente, numa das estratégias dela, e que o Departamento de Justiça americano descobriu. E eu vou colocar o link para a Wikipedia que fala sobre isso, e tem a definição lá que vai ser muito melhor e mais rápida do que eu tentando explicar sozinho, que é: Embrace, você desenvolve um software substancialmente compatível com um produto concorrente. Extend, você começa a colocar funcionalidades e complementar isso de modo que fique cada vez mais atraente a sua oferta, a sua versão disso do que o resto do mercado. E Extinguish é que você, se valendo do seu poder, acaba virando o padrão disso, e quem não tá nesse padrão fica de fora. É que nem o Google querendo fazer o RCS dele funcionar com o iMessage. A Apple não fez o Extend, mas, quer dizer, não fez o Embrace, mas ela mexeu no mercado de troca de mensagens, especialmente americano, e dá pra fazer um paralelo com isso, mesmo ela não tendo adotado o RCS, né? Porque tem funcionalidades, etc. Então, eu concordo com vocês que se a base de quem estava adotando até agora esse protocolo era assim: estamos cansados de decisões arbitrárias, cada um vai poder fazer as suas próprias regras, não gostou, você fecha e beleza. E como funciona desse jeito, é prerrogativa de cada administração de instâncias fazer isso. Beleza, você pode bloquear o Facebook. Mas se você for pensar assim, eu tava olhando aqui antes da gravação agora, deixa eu pegar o número exato, só para garantir que não teve um boom de cadastros aí nas últimas horas, mas meu ponto não vai mudar muito. Eles tinham, até hoje de manhã, quase 13 milhões de usuários lá no Mastodon. São 12 milhões e 800 mil. Se o Facebook lançou alguma coisa entre o começo da gravação e agora, essa coisa já tem 13 milhões no mínimo de usuários. 13 milhões de usuários não é nada pro Facebook. O que o Facebook quer fazer não tem nada a ver com o Mastodon, não tem nada a ver com o Fediverso, tem a ver com o Twitter. Viu sangue na água e vai se aproveitar da situação óbvia. Esse é o trabalho do Facebook. Eu também detesto essa empresa. Ela tem que ser tratada com desconfiança a cada letra, palavra e respiro que eles tomam. E não foi por falta de boa vontade do mercado que isso, a gente chegou nessa situação, né? Então, o Facebook perdeu completamente o benefício da dúvida. Porém, se você vai fazer uma plataforma realmente aberta, você está todo mundo sujeito a esse tipo de coisa acontecer. E é óbvio que o Facebook vai fazer uma coisa dessas. É que nem eles fazendo coisa de código aberto para IA. O nosso modelo, o Llama aqui, a gente vai lançar só para a comunidade científica, que eles sabiam que acaba vazando. Só que se eles lançassem direto, ia ser diferente. Então lançaram, vazou, aumenta muito mais interesse porque o modelo vazou, e o pessoal evoluiu em uma semana muito além do que não só ele estava, o Llama, né, o básico existia, como a concorrência também, com os parâmetros todos, treinamento, etc. Deixar o treinamento muito mais eficiente e mais leve e mais bacana. Então eles estão apelando agora para os opens, porque beneficia muito eles. A hora que o benefício se transformar num diferencial gigante competitivo, não vai ter open. Vai ser assim com os modelos. É claro que seria assim também com o lance do Fediverso, porém, se você vai viver sob essa bandeira
de ser um protocolo aberto e livre, a regra tem que ser assim para todo mundo e no máximo que você pode fazer é assim, Facebook, você já entra aqui na berlinda, pisou na bola, tá fora. Mas bloquear proativamente e é o que eu tô falando isso sobre o Facebook, pra você ver como não é simples a situação, mas não é o caminho. É assim, é tipo quem gosta de uma banda muito underground e acha ruim quando toca no rádio. Porque agora não é mais a sua bandinha que só você conhece, agora tá tocando no rádio. Vendidos, posers, né? Não, é a mesma banda. Não quer dizer que as outras pessoas que gostam menos do que você porque você não as conhece. Eu acho que é muito parecido isso. É que nem o pessoal de Star Wars. Não, esse fã que é fã, viu todas as séries, leu todos os livros, jogou todos os jogos, senão não fala o que é fã. Cara, se quem viu um filme e gostou é fã do mesmo jeito, igual você. Você pode ter um envolvimento maior, mas você jogar pela sua régua como é que são os outros, não evolui muito essa conversa, né? Fã não é necessariamente nerd, né? Tipo, você ser nerd de uma coisa e ser fã daquela coisa é isso, você sabe tudo, leu todos os quadrinhos, assistiu todas as séries, todos os filmes e tudo mais. Eu sou fã de Marvel, eu amo Marvel, não li um quadrinho da Marvel, nunca, mas eu assisti todos os filmes, todas as séries, tudo, né? Comecei forçado? Comecei. Mas depois eu gostei. Então, assim, né, vai vir falar que eu não sou fã só porque eu não li os quadrinhos, porque eu não tenho bonequinho, tá? O bonequinho até tô pensando em comprar uns pra botar de decoração aqui. Mas é esse lance do gatekeeping, né? Que rola muito nessas paradas mais... que pelo menos inicialmente são underground, né? Que é tipo... ah, não, você não pode ser fã de não sei o quê porque você não viu o filme original de 1800 não sei quando. Ou o lance do Mastodon, que é tipo... eu lembro do Vititi comentar em algum podcast dele que ele tava sendo atacado no Mastodon por pessoas que, tipo, ah, você tá compartilhando coisas aqui que são fechadas, não sei o quê, mas o Mastodon não é sobre isso, não sei, tipo... cara, não, sabe? Eu tô aqui porque é uma rede que faz um papel relativamente decente de substituir o Twitter, principalmente depois que tem o Ivory. Então eu compartilho o que eu quiser, não tô aqui pra defender o Mastodon e o Fediverse. Se você tá aqui pra isso, divirta-se, só não me enche o saco, sabe? Então rola muito isso. E aí teve muita gente no Mastodon, principalmente, que ficou irritada quando ele começou a se popularizar depois do Twitter por causa dessa psicologia do, né, eu já conhecia antes de ser famoso e agora tem esse monte de gente aqui que não sabe do que se trata, não sei o que, sabe? É ser humano, né? Isso sempre vai acontecer. Esbarra em tribalismo, né? Você chega alguém que é diferente da sua vibe e... a primeira reação é rejeitar. Fala, não, você não pode dizer... O que é bizarro no caso do Mastodon, porque coisas online, no geral, isso já não faz muito sentido, porque uma coisa... mas aí é que tá, é o que eu já falei aqui. A tecnologia evolui, o nosso cérebro evolui bem mais devagar, demora milhões de anos pra evoluir. Então, a gente sente como se a gente fosse lá, indo índio na tribo, que chegou outra tribo e invadiu fisicamente o nosso espaço, sendo que é um negócio virtual que você pode só bloquear todo mundo, e no caso do Mastodon, não faz o menor sentido porque não tem algoritmo, não tem recomendação, não é como se fosse começar a aparecer do nada pra você, siga aqui o Vititi e o Rambo que entraram agora que é modinha e você aí tá desde que... Não, tipo, é um troço totalmente você que controla, então, sabe, não faz o menor sentido, é totalmente irracional. E seria, assim... de novo, né? 12 milhões, 13 milhões é um erro de arredondamento quando a gente tá falando sobre o Facebook. Se o Facebook vai ajudar a trazer um potencial de 2 bilhões de pessoas para um ambiente que tá faz 6 anos tentando decolar e até agora não decolou dessa forma, né? São 6 ou 7 anos, não sei, para chegar em 12 milhões, é bastante. A gente tava comemorando, a gente comemorou quando fez 12 bilhões. Eu comemorei quando fez 12 milhões. Mas ainda assim, na escala que o Facebook opera é muito pouco. Então, se for... é que nem, sei lá, quando a Globo entrou no mundo dos podcasts, todo mundo viu a audiência subir, porque a maré levantou todo mundo junto, isso foi ótimo, né? Não destruiu podcasts, né? A gente passou por um período aqui, o Stitcher acabou de falar que vai fechar. Eles que, por um momento, foram que nem o Spotify, a ameaça da vez, né? Não, vai ser assim, fechado, protocolo, padrão, blá blá.
traço, né? Então, eu acho que essa comparação... Eu vejo a entrada do Facebook no Fediverso como a entrada da Globo no mundo dos podcasts. Vai trazer atenção, vai trazer investimento, vai trazer empresa, vai trazer confiança, vai validar a existência disso. O Facebook é uma empresa nojenta? Pode sim fazer o lance do Embrace, Extend, Extinguish? Pode. Né? Mas mesmo que eles façam isso, para as pequenas comunidades que existem, não vai fazer diferença, né? Porque eles vão se negar a adotar as ferramentas que o Facebook vai lançar e etc. O protocolo do Mastodon vai seguir funcionando do mesmo jeito. E se adotarem coisas novas, são coisas novas. Você pode ter opção só de não usar. Esse ponto, Mendes, que você fala, né? A Globo entrou no podcast, a maré subiu, foi bom para todo mundo. Concordo. Porque a Globo não tem nenhuma, vamos colocar assim, né, nenhuma relação direta com o podcast. Mas já no caso do Spotify é diferente. Conversa com um millennial sobre Spotify, sobre podcast. Essa galera que tá chegando agora não tá nem tá fazendo podcast, não tá nem cadastrando na Apple. Se você olha lá na Apple, não aparece o podcast. Porque o cara só cadastrou no Spotify. E não cadastrar na Apple significa que não aparece em nenhum outro player de podcast, porque os outros players de podcast, via de regra, usam como base de busca a Apple. Então, o Spotify, não tô dizendo aqui que ele acabou com né, o ecossistema de podcast, mas mudou. Né? Conversa com uma galera mais nova. Eu falei, caraca, eu fiquei um dinossauro. Caramba, né? Como assim podcast agora, né? Coca, eu entrei num canal de YouTube hoje, tinha uma aba lá, podcasts. Eu fiquei, o que é isso? Olha assim, né, como a coisa vai mexendo. Ter opções é sempre bom, bacana. Mas como, né, e o podcast da Apple é uma coisa estabelecida. Os caras têm que brigar mesmo. O Spotify tem que cutucar a Apple tem que cutucar o Spotify. Tem que entrar o YouTube na briga. Aí é uma briga de cachorro grande. Mas o Feedverso não é cachorro grande. Né? É quase... Talvez a melhor relação, e aí forçando uma barra, seja aquela coisa de Linux versus Windows. Né? Que por mais que seja uma coisa... o Linux ele é aberto... Né, o GNU é aberto, aquela coisa. Tem um outro lado, né, no ser aberto, que é o anticomercial. Então tem é um confronto de crenças até, às vezes. Né? Você tem um discurso público. Não, Fediverso aqui é aberto. Mas será que a galera que tá ali, que tá tomando frente, é realmente uma proposta aberta? Ou é uma proposta, eu sou aberto, mas eu também sou contra coisas comerciais e a treta seria, né, no caso aqui é o Facebook, mas eles criariam treta se entrasse, sei lá, um Google na história, se entrasse uma Microsoft na história, se entrasse alguém de peso. Eu também fico um pouco com essa dúvida. Acho que tem um choque de crenças nessa história. Eu acho que foi o John Gruber que falou assim, peraí, vocês têm que escolher se vocês são abertos ou se vocês são anti-estabelecimento, porque aí são duas estrelas guias muito diferentes sobre o caminho que vocês querem seguir. O lance do podcast no Spotify, eu, com o jeito que eu penso sobre podcasts, o que eu penso pra essa galera eles que literalmente não sabem o que eles estão perdendo de manter só ali dentro do Spotify, e pode nem saber que é uma possibilidade isso, e eu sei que esse argumento corre muito na linha tênue entre falar que fã de Star Wars é quem lê os filmes, os livros e porque chegou antes é quem manja de verdade. Não é pra isso que eu quero apontar, mas posso estar barrando nisso. O que eu quero dizer é, esse monte de player que entrou deixou o mercado mais difuso, mas o mercado de podcasts é maior do que tudo isso, maior até do que a soma dessas partes todas, né? Ele sobreviveu. E quando o Spotify entrou e fez o lance de podcasts exclusivos, etc., a gente sempre falei, podcast é livre, etc, etc. Essa é uma outra discussão para talvez um outro episódio, mas eu acho que é uma comparação muito boa que dá para fazer entre essas duas coisas, porque são conceitos abertos sob uma ameaça de alguém que nesses próximos X tempo vai prestar atenção nisso. Mas o Facebook tem a atenção de uma criança de 4 anos. Amanhã eles acordam e falam, não, a próxima grande coisa não é isso, é outra coisa. Pá! E muda investimento e demite gente. Foi o que eu falei semana passada, né? Uma pessoa amiga minha tem emprego hoje que ela pediu opinião pra mim quando eu ia pro Facebook. Eu falei, não, faça isso, que bom, né? Então, o Facebook tem isso, né? A gente pode estar muito preocupado, gastando saliva, tempo e de todo mundo aqui sobre isso. E pode ser que esse projeto seja engavetado, nunca veja a luz do dia e vai ser como se nada tivesse acontecido, né? É bem possível isso. O Facebook e o Google são os reis de mudar de ideia e deixar todo mundo com o pirulito na mão, né? Exato. Bom, é claro que a gente quer saber o que vocês têm a dizer sobre
sobre isso, então passem lá em gigahertz.fm/feedback e mandem pra gente suas impressões, suas opiniões, por que a gente tá certo, por que a gente tá errado, quem vai gostar que o Facebook entre na brincadeira, quem entrou lá pro Anti-Fed Metaversus Pact lá, fala pra gente por que a gente tá bem curioso pra saber a respeito disso. E vamos pro Alô ADT, que é a parte que você que está escutando o episódio pode interagir com a gente também por meio do gigahertz.fm/feedback. Mandem suas perguntas, suas dúvidas, curiosidades que a gente comenta e responde aqui ao final de cada episódio. Mas antes de trazer a primeira e única pergunta aqui deste episódio, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando também o ADT e segue com desconto para você que quer navegar de um jeito mais seguro na internet e também ver o que você está perdendo só de estar preso ou presa aqui sem uma VPN navegando só no Brasil. Com a ExpressVPN, se você se conecta a Wi-Fi públicos desses compartilhados de aeroporto, de hotel, de shopping, coisa assim, é bem possível que os seus dados sejam o preço da conexão, porque é assim que eles funcionam, o dinheiro vem daí, né? Os seus dados você paga a conexão com os dados e não com o fato dela ser de graça. Então, se você se conectar por meio dos servidores da ExpressVPN, isso não acontece, porque mesmo que está oferecendo a conexão, não consegue ver os sites que você está acessando, não consegue fazer um fingerprinting lá para poder saber que é você, porque você já tinha ido outra vez, e aí eles sabem que é você, porque você tem uma fonte instalada no seu Safari que eles conseguem saber quem você é. Eles são bem safos com isso, né? Com a ExpressVPN, você impede que isso aconteça, porque quem está oferecendo conexão não consegue ver. Os dados são criptografados e ficam seguros sem perder velocidade na conexão, que eles investem muito nisso. E a parte de streaming é que se você se conecta por, sei lá, vai lá, escolhe dos 100 países que eles oferecem, ou por exemplo, o HBO Max virou Max nos Estados Unidos, eu estava vendo o The West Wing, parou de funcionar. Porque eu não tenho aplicativo Max, não tenho aqui no Brasil. O que eu fiz? Tô agora vendo The West Wing pela Croácia, porque por lá tem The West Wing no HBO Max e eu voltei a ver, tô felicíssimo e aliviado com isso por conta da ExpressVPN. São servidores em 100 países mais ou menos que eles têm e cada país que você se conecta em serviço de streaming tem uma biblioteca diferente em relação aqui ao Brasil. Então, se você gosta de muito K-pop, sei lá, se conecta para o meio da Coreia, por exemplo, que você vai ver um monte de conteúdos, documentários e clipes, enfim, que não estão disponíveis aqui no Brasil. A parte mais bacana é a seguinte: se você acessar expressvpn.com/adt, você vai ter primeiro 30 dias para experimentar a ExpressVPN e ver como é fácil colocar no seu iPhone, no seu iPad, no seu Mac, no seu computador Windows também, na TV, dependendo do modelo. Deve ter para Apple TV em breve também, que eles vão ter suporte agora VPN também direto lá no tvOS. E aí, depois desse um mês, se você assinar o plano anual, são mais 3 meses de graça só porque você acessou por meio do link expressvpn.com/adt. Dá uma espiada, vale a pena, eu uso, recomendo. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado, ExpressVPN. Vamos lá, alô ADT. A dúvida de hoje é a seguinte, veio do Rogério Buzelli pro Coca e pro Rambo. Como é que anda a experiência de vocês com as caixas mágicas de limpeza de óculos? Tem funcionado? Recomendam? E aí? Olha, eu quero saber do Coca, porque quando a gente comentou sobre isso, eu tava pesquisando e, como acontece com uma certa frequência, eu pesquisei e não comprei nada, né? Então... Tá precisando de uma aba de compras no seu, né, ali no seu navegador, dividido lado a lado, né, o banco e as compras ali lado a lado para poder... Então, eu lembrei agora pra não trazer nenhuma dica nessa parte, porque quem vai dar a dica é o Coca. Eu vou dar uma dica de episódio de podcast, porque o Naruhodô dessa semana foi sobre você fazer compras pra se sentir melhor e tal, né? E aí falaram sobre, tipo, pessoal que é viciado em compras e aí tem uma categoria que é a pessoa que tem o prazer de pesquisar as coisas pra comprar, mas no fim não compra nada. Então esse seria eu, né? Na verdade, eu acho que eu não tenho isso porque eu não faço isso com muita frequência, mas de vez em quando rola de tipo, deixa eu pesquisar aqui o melhor não sei o que. Aí eu pesquiso, chego à conclusão de qual é o melhor e não compro. Então fica a dica aí pra quem quer ouvir sobre esse assunto, o episódio do Naruhodô dessa semana. Mas Coca, fala pra mim qual limpador mágico de óculos eu devo comprar, porque eu tô com um problema aqui que fica manchado ali, aí fica microfibra, vai esfregando ali, a manchinha não sai, é meio chato. Fica aquela nojeirinha, crostinha assim nos cantinhos, assim, sujeirinha que não sai. Então, como faz? O meu direct foi inundado por uma galera. E aí, não, qual que você recomenda? Qual que você recomenda? E eu tô torcendo pro meu quebrar pra que eu compre um mais bacaninha. Porque isso aqui surgiu de uma brincadeira. Eu tava comentando, pô,
E aí me deram de presente. Então ele é genericão, a única coisa bacana que ele tem é uma USB. Mas isso é perigoso, porque, né, você não vai colocar água perto do seu computador, né? Porque tem um ambiente de água ali pra coisa funcionar. A gravidade muda. Só que como eu tenho tomadas USB, então pra mim, enfim, né, é um ponto. E continua pra mim sendo sucesso total aqui em casa. A galera tá pegando pra limpar coisas. Tem aquela que eu acho mágico, né? Você vai limpar, acho que prata, né? E você tem uma solução lá que passa, a prata fica tinindo. Você pega metal, também acho isso mágico. Uma coisa abrasiva, ele fica, né, brilhando. E pra mim continua, muda a sensação, né? Os cantinhos, não tem mais aquela coisa do óculos, né? Que tem sempre uma dobrinha que você não chega. Aí você olha e caramba, aí faz uma gambiarra ali, passa você faz a limpeza, viu que tá sujo, mas só viu que tá sujo na hora que vai usar e passa na camisa, naquele cantinho. Então você tem uma limpeza uniforme, e não é só pra óculos, né? Ele tem um tamanho ali pelo menos o meu, né? De uma caixinha de óculos, mas a galera que em casa, né, rouba, né? No bom sentido, pega, coloca outras coisas pra limpar, assim, né? Eu continuo ainda encantado. Quero pegar um mais potente, né? Assim, tipo, sabe quando você resolve ter mais um item na sua casa? Não, eu vou ter aqui um grill. Não, eu vou ter uma cafeteira. Eu tô nesse momento de mais um item da casa, que é a caixinha mágica de limpeza. O meu item nesse momento, já faz algum tempo, inclusive, é a tal da Air Fryer. Que todo mundo que tem uma religião da Air Fryer, né? O culto. O clã da Air Fryer. Só que todo mundo, assim, não tô tentando fazer um julgamento de valor sobre isso, é só uma questão de hábitos, mas as pessoas que eu conheço que têm air fryer, que usam muito, que amam, são pessoas que não costumam cozinhar muito, assim, não são pessoas que nem eu que vai lá e fica horas na cozinha fazendo as coisas e tal. Então, e aí, fazer batata frita sem óleo. A graça da batata frita é o óleo, então eu não quero fazer batata frita sem óleo. Se eu vou fazer batata frita, eu quero batata frita com óleo, senão eu faço batata no forno. E também porque o meu forno aqui, ele é de convecção. Então já é uma air fryer, entre aspas, né? Uhum. Claro que a air fryer é menorzinho e tal, é mais rápido, menos energia, tudo. Mas enfim, tô pensando ainda, de repente eu vou pegar uma pra ver se o hype é justificado. Porque dá pra fazer muita coisa legal, né? Gostosa e tal, a mais elaborada, não é só pra quem é preguiçoso, né? Então, você como um bom desenvolvedor se diverte com o processo, né? Uhum. Fazer o lance do zero com as próprias patas ali é a delícia do negócio. A Air Fryer é o chat GPT da culinária. Ela vai fazer um negócio pra você, vai economizar um monte de etapas, não vai ficar igual. E vai alucinar uma batata sem óleo. Exatamente, né? E vai chegar no resultado parecido com 1/3 do tempo, e depois pra lavar a louça é muito mais fácil. Acho que é meio por aí, assim. Eu uso pra algumas coisas, não me arrependo. Mas fazendo uma correção, eu faço batata frita com óleo na air fryer. Pincelzinho de silicone. Eu vi vantagem. Pincelzinho de silicone, azeito, né? Dou aquela azeitada, mas não é pra bisuntar. Literalmente. Literalmente. É uma pincelada de azeite. Então você economiza muito menos óleo, né? Pra fazer a batata com óleo. Assim, é o chat GPT. Mas você pode ficar ali, fazer um super uso do chat GPT. Dá pra fazer umas coisinhas bem legais, assim. É quase como se fosse um soprador térmico, né? Pra galera de tecnologia. Uhum. Né? Um secador de cabelo ali. Eu sou fã de air fryer. E pra fritura, assim, o pãozinho de queijo também, às vezes coloco ali pela facilidade, pela comodidade. Eu sou dessa religião aí. Cara, eu acho que você me convenceu agora do lance do pão de queijo, porque eu faço pão de queijo em grandes quantidades, eu faço, né, lotes e congelo e tal, e me dá um faniquito de botar, tipo, no forno, tipo, 3 pãozinhos de queijo pra assar num forno enorme. Tipo, demora mais tempo pra esquentar o forno do que pra assar o pão de queijo. Então a air fryer seria uma boa solução, porque o pão de queijo você tem que assar e comer na hora. Não me vem com essa história de, não, vou guardar pra... Não, você assou,
espera 5 minutos pra não queimar a boca e come. Depois fica uma porcaria. E aí, por isso que eu faço ali 1 quilo de pão de queijo, faço as bolinhas, congelo, taca no forno congelado, meia horinha tá pronto. Air fryer vai ser a minha assadeira de pão de queijo. Tá decidido. O teu forno, ele tem timer? Tem. Aí, ok, o meu forno, ele não tem timer. Então eu tenho que ficar controlando. Mas a minha air fryer tem timer. É maravilhoso. Eu já pega o jeito ali, não sei o que, isso aqui é 5 minutinhos, 7, 8, perfeito. Cara, não tem coisa melhor que timer nesse tipo de coisa. Depois que você já sabe quanto tempo leva a receita certinho, né? Que já tá tudo, né, na CNTP ali. Aí, cara, eu chego ali, pego 3 pão de queijo no freezer, boto na forma, pré-aqueço o forno, jogo, levo o Yoshi pra passear. Na volta eu chego aqui e o pãozinho de queijo tá ali no forno, quentinho. Não tem coisa melhor. Pequenos prazeres. Bom, o link pra o acessório de limpeza de óculos do Coca vai estar aqui na descrição, porque enquanto eu encerro o episódio, ele vai caçar o link e mandar no e-mail pra não ter que perguntar pra ele na sexta-feira antes de publicar o episódio, tá? Então, pra encontrar os links, inclusive esse, é só você passar aqui na descrição do episódio ou em gigahertz.fm/332 e vai estar na descrição também o link pra quem quiser pedir pro Augusto Alves convites pro ar, que ele tá escutando aqui ao vivo a gravação do podcast. Coitado Falou que do tem Augusto. 5 convites também. Vai ter o link na descrição para quem quiser um acesso, um dos 5 também, enquanto os estoques durarem, para vocês conhecerem o Ark aí, que tem, tô vendo que o pessoal tá bem interessado. Eu quero agradecer, como sempre, a ExpressVPN e o aplicativo Pillow pelo patrocínio do episódio, aos nossos queridos adetensos no apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência por ajudar o podcast a seguir no ar, a Eduardo Garcia pela edição aqui. Se você precisa de qualquer coisa relacionada a áudio, fala com ele resolve pra você rapidinho, ponta firme. Amamos você, Edu. Muito obrigado por mais essa edição aqui do podcast e obrigado a vocês, Rambo e Coca, pela apresentação de mais esse episódio também. Valeu! Pra quem quiser me seguir por aí, tô lá no mastodon.social e eu tava lá antes de ser popular, então segue lá, @inside. Tem também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Valeu! Sempre um prazer e uma honra. Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Cocatec, ou então no Instagram, no @coca.tech. Manda uma DM por lá. Muito bem, eu lá no Mastodon e no Instagram sou MVC Mendes, apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev e Hipsters Fora de Controle pra Alura, e em breve estarei de casa nova escrevendo artigos semanais, mas mais sobre isso na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Falou, tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa, melhorou. Boa noite! Tá com uma voz poderosa. Voz de resfriado? Tudo, não, isso é tudo fake. Tem um nome pra maquiagem de voz. Eu acho que eu posso dar um pouco de ganho aqui, deixa eu ver, vamos ver. Alô, ê! Aê! Oi! Tá, beleza. Tá indo. Tem que imitar o Silvio Santos pra ver se vai dar clipe ou não. Bom, vocês me digam se não tá beleza. Você se empolga. Eu acho que... Fala aí, Coca. 1, 2, 3, testando som. O do Coca ainda tá um pouco alto. O Coca ainda tá vibrando o fone aqui. Caramba. Isso tudo, Edu, claro, poderia ajustar lá, mas a gente gera uma boa experiência pra quem tá aqui vendo também. Lá tá tudo flat. É porque eu gosto de me ouvir. Uhum. E aí eu gosto de me ouvir no mesmo volume que eu tô ouvindo todo mundo. Então, Sim. Eu tô me ouvindo num volume ok. Eu tô te ouvindo um pouquinho baixo, depois que eu aumentei o meu aqui. E eu tô ouvindo o Coca, tipo, estourando no meu ouvido aqui. O Coca tá um degrau e meio acima da gente, assim, dá pra... E aí, se eu baixar o meu volume de retorno, daí eu me ouço muito baixo. E ouço você mais baixo ainda. Se eu aumentar o meu ganho, começa a dar clipe. Então, não tenho o que fazer. O meu, pelo menos tecnicamente, tá igualzinho semana passada, então... o meu nunca tá igual porque então, né? eu, sei lá, eu mexo ali... Agora deve estar baixinho. Tá bom agora. Agora tá bom. Tá igual todo mundo. Eu coloquei, sabe o quê? Eu coloquei música de fundo. Agora... Agora o meu áudio tá saindo com 26 lufs. Lufs parece coisa de pum, não sei... Parece coisa de Harry Potter, não parece? Pois é. Lufa-lufa.
Mas tá aqui, ó. O Music Under Voice, 26, menos 26 lufs. Mas estranho isso, né? Deve ter alguma coisa que tá fazendo vir mais alto pra transmissão, né? Porque, tipo, não faz sentido, tecnicamente tá tão baixo e tá normal o volume aqui, né? É estranho. Eu tô caçando aqui, LUF é uma medida padrão pra streaming. Aparentemente, todo mundo concordou em medir em LUFs, porque assim todo mundo fala a mesma língua e sabe o que tá acontecendo. Tinha aquele RMS, né, antigamente, né? RMS. Esse é o Loudness Units Relative to Full Scale. Isso. Aí cada um tem um padrão. Tipo, eu combinei comigo mesmo aqui que eu ia colocar no padrão da Apple, que é menos 16. O YouTube é menos 14. Cada plataforma tem esse padrão de loudness para que você manda a tua música para lá para não estourar. Então você sabe que... Você coloca ali o máximo, o pico tem que estar no menos 14. E aí vai fazendo aquele processo de compressão, né? Pegar aquelas coisas que estão mais altas, aí abaixa, o que está mais baixo e sobe. Eu coloquei agora, aqui sabe menos quanto 26. que é um LUF em decibéis? Não tem essa noção. 1. É a mesma coisa. É 1 para 1 na escala AES 17. Mas aparentemente é isso. Um LUF é 1 decibel. Então se você tava com menos 26, você falou? Menos 26. Aqui o ganho tá 27, o que imagino que significa que seria um menos 27 no espectrômetro lá, sei lá como é que chama. Estaria igual. Esse LUFS, a história, assim, não a história, né, mas a fórmula é legal, porque eles tentam reproduzir da maneira que a gente ouve, porque a gente não ouve os baixos, os médios, os graves, tudo igualmente, né? Então, no RMS você tinha aquele pico, mas aquele pico não era real, porque não tinha essas variações. Aí então vamos fazer aqui umas variações aqui, vamos complicar esse negócio aqui. Tá muito simples esse negócio aí. Tudo leva sempre ao quadrinho do XKCD. Tem 16 padrões, então vamos organizar isso aí. Agora tem 17 padrões. E cada um faz do seu jeito. Né? Não faz do seu jeito. Quando cada um tem seu padrão, não adianta nada, né? Isso é uma coisa que particularmente me incomoda muito quando vou assistir um vídeo dublado, um filme, porque às vezes fica baixo e às vezes fica alto. Assim, esses lufs aqui na dublagem, acho que os caras ainda não se acertaram. Cara, eu já vi alguns vídeos sobre isso, eles sempre simplificam muito o problema para poder explicar para a maior quantidade possível de pessoas entenderem ao mesmo tempo, né? Mas o lance é, você tem um filme, e filme principalmente é o problema, porque o mesmo filme é masterizado para aquelas salas de cinema com 600 milhões de caixinhas distribuídas ao redor do ambiente inteiro, e tem que funcionar também para caixa de som da TV que a pessoa tem em casa, e com uma outra conversão simples, mas ainda assim é uma escala infinita hoje em dia de diferenças de setups, tem que fazer mixado do jeito que funciona para todo mundo. Então, a mixagem do cinema, beleza, tem a trilha lá no fundo, sei lá, uma explosão na frente, as pessoas conversando de lado e dentro do cinema também, né, que é sempre uma interação, mas quem tá no filme ali, o áudio sairia meio de lado, né? Tem que deixar isso tudo, fletar isso e mandar para poder ver no streaming, enfim, ver em casa, e não tem nivelação automática que aguente isso, né? Então tá cada vez mais difícil escutar. Você pega os filmes do Christopher Nolan, cara, é impossível você ver. Os americanos falam que não conseguem entender. Tem que ter legenda. Porque o lance dele é aquela exploração sonora incrível que funciona muito bem em salas de cinema caríssimas, mas que pra ouvir em casa não rola, né? Série até que é ok também, que já é masterizado. Não sei se masterizado é o termo certo, né? Nosso amigo Dante Gessulli que escuta pode corrigir a gente na semana que vem, vira um follow-up, isso aqui for o bonus track, mas aí já é feito e pensado que a galera vai ver isso em casa mesmo. São menos casos pra dar suporte do que um filme, né? Eu fiquei em dúvida semana passada, quando a gente terminou de gravar, porque eu gravo com essa interface de áudio aqui, que é a Focusrite, whatever, não sei das quantas, e o áudio fica de um lado só
né? Porque a forma como ela faz o input lá, ela tem 2 inputs, um fica de cada lado, o microfone é um input só, fica de um lado, depois tira, faz mono e tal, beleza. Aí quando a gente terminou de gravar a semana passada, eu sempre dou um playzinho ali no QuickTime só pra conferir que gravou certinho, e aí tava centralizado, não tava de um lado só o áudio. Aí eu pensei, ué, que estranho. Até conferir pra ver se tava, né? Inclusive tô conferindo agora aqui pra ver se... tá na interface certa. Beleza. E detalhe, semana passada, quando eu entrei aqui no Firefox, que é o browser que eu só uso pra fazer a gravação aqui e a transmissão pra não ter problema com extensão, essas coisas, tava zoado o meu áudio, eu reiniciei o Mac, não teve jeito, aí fui no Chrome e funcionou. Então, 2 data points, né? Aí sexta sai o ADT, eu vou escutar e o meu áudio tá estranho. Assim, não tá horrível, mas tá tipo... tem alguma coisa diferente que parece tá meio comprimido. Será que o Edu teve que usar a trilha do YouTube? Deu algum problema na minha gravação e tal? Mas daí eu fui olhar lá no grupo lá e ninguém falou nada, então eu pensei, não, foi o áudio que eu mandei. Aí fui ouvir o áudio que eu tinha mandado e tava daquele jeito. Gravamos um episódio do podcast que não mencionamos, o Secreto Não Secreto, essa semana. Fui ouvir o meu áudio e tava daquele mesmo jeito. Aí eu, não, tem alguma coisa errada aqui, né? Algo errado não está certo. Aí fui ver aqui, comecei a pensar o que podia ser, porque eu não mudei nada, tipo, nada, tudo exatamente igual, não teve atualização de macOS, não teve nada. O que foi, Coca? Frase número 1 dos usuários. Mas eu não fiz nada. Mas na maioria das vezes o usuário fez, né? No meu caso, eu não tinha feito nada mesmo. Não... Na verdade, vamos lá. Eu tinha feito uma coisa. Porém, eu tinha feito uma coisa que não deveria ter feito diferença nisso. O que aconteceu? Semana passada? Era pra ter sido semana passada, mas não foi. Porque foi um dos serviços que, né, que a gente tava falando que estamos com azar em prestação de serviços ultimamente. Eu ia renovar o meu certificado digital. Aí tinha que fazer aquele teatrinho online lá, que você fala lá, sim, sou eu mesmo, é isso, valeu. E aí eles fazem um terrorismo, né, que não pode ter nenhum barulho ambiente, não sei o quê. Acho mal engraçado isso, porque a pessoa que te atende parece estar num banheiro, né? Aquele eco, é uma barulheira de fundo, mas você não pode ter nenhum barulho de fundo, senão vai invalidar o certificado. Tá, beleza. Daí o que eu faço? Eu pego os AirPods, peguei os AirPods de terceira geração, não os AirPods Pro, porque os AirPods Pro estão no firmware beta, então não quero, para garantir absolutamente, né, higiene máxima. E aí... eu fui ali no Control Center do meu Mac e habilitei aquela opção Voice Isolation nos AirPods. Nos AirPods. Recurso tal que até sei lá quanto tempo atrás só estava disponível para AirPods. Então você ia lá, habilitava para os seus AirPods whatever e ele habilitava para os AirPods whatever. Para combinação de AirPods whatever e app, porque isso é por app que você ajusta. E aí no caso, qual foi o browser que eu usei para fazer o negócio lá do certificado? Firefox. Por quê? Porque é o browser que eu uso para essas coisas que não tem nada para dar tudo certo. Aí não rolou naquele dia porque o sistema tava fora do ar. Eu fui abrir o link lá, tava erro 503, né? Mandei o WhatsApp lá, realmente tá fora do ar e tal, vamos remarcar, beleza. Mas enfim, em algum momento o macOS resolveu que esse lance de Voice Isolation agora é para qualquer microfone, não é só para AirPods, e também resolveu que esse ajuste é por app e ponto. Tipo, ele não tá nem aí qual é o microfone, é app. Então, se você habilitou em algum momento pro Firefox, mesmo que você tenha habilitado há meio ano atrás usando os seus AirPods XPTO não sei das quantas, qualquer microfone que você for usar no Firefox, dali pra frente, vai ter o Voice Isolation. E por algum motivo que eu não sei qual é, talvez é porque assim, os AirPods de terceira geração eu quase não uso hoje em dia, eu uso os AirPods Pro de segunda geração, então de repente eu tinha ativado no QuickTime o Voice Isolation pra testar, tipo, há um ano atrás e nem lembrava, então ele ativou em tudo, ativou no Firefox. O resultado de ativar no Firefox foi que o StreamYard não soube lidar com isso e ficou tudo zoado o áudio, e o resultado de habilitar no QuickTime foi que ficou com aquele som meio comprimido, estranho, mas então
assim, foi algo que eu fiz, mas totalmente UX ridícula, né? Porque não deveria ser assim. Pra eu entender, você fez um ajuste nos AirPods, aí você conectou os AirPods no computador, usou o Firefox, foi embora e o ajuste ficou no Firefox. Independente de pra sempre, microfone você pra usar. qualquer interface, não interessa se reiniciou o Mac e tal. E como isso é um negócio meio escondidinho, que eu nunca... Tipo, é uma parada que eu liguei nesses AirPods pra testar 1 ano atrás e nunca mais mexi. Eu nem pensei nisso. Aí, quando eu vi que tinha alguma coisa estranha e comecei a fuçar em tudo, aí percebi. Ajustes infecciosos. É a primeira vez que eu vejo um negócio desse, né? Você usa, é um deixa vírus. Lá. Né? Então, se comportou feito um vírus. Tá louco, né? Você chegou do lado do computador e o outro computador ficou com ajuste também agora. E é o legítimo it's a feature, né? Tipo, beleza, mas não liga, né? E o processo mental de quem tomou a decisão lá dentro disso se comportar assim foi totalmente quebrado, porque... Eles sabem que tem gente que usa Mac profissionalmente para gravar áudio. Então, cara, uma interface de áudio USB externa não ative esse negócio. É óbvio que eu vou usar isso para alguma parada que não vou querer que fusse no áudio, né? Nada a ver. Nossa, não. Todo mundo da Apple sabia que isso existia. Aí você foi a primeira pessoa que descobriu fora da Apple que isso existe. Agora quem tá escutando aqui sabe também, vale ficar ligado. Mas de resto, vai ser um mistério pra todo mundo. Só pra deixar claro, tá? Como isso funciona. Você estando com o microfone ativo... E isso é outra coisa. Tipo, você não tem como mexer nesses ajustes a qualquer momento. Você tem que estar com o app aberto, usando o microfone naquele momento. Aí você abre lá o Control Center, tem a bolotinha amarela lá. Aí tem Mic Mode, que eu não vou nem clicar pra não passar nem perto, mas aí tem Mic Mode, aí vai ter uma lista dos apps que estão usando o microfone naquele momento, e aí você desliga naquele momento pra aquele app, né? E aí, nada a ver, de novo. O recurso, sabe, eu já cometi esse erro também. Você quer deixar o negócio automático demais... E no deixar automático demais, você só deixa confuso e não resolve o problema. É a diferença de ser transparente e ser escondido, né? Mas se deixar confuso só pro expert, eu acho até ok. Se tipo assim, pra 90% dos casos lá, uma quantidade absurda de casos, né, se melhorar a vida do usuário padrão, né, eu acho que o expert que se lasque, né? O expert é aquele cara que vai ficar assim, cara, tem alguma coisa errada. Ele vai sofrer, vai dar errado 1 vez, 2 vezes, mas ele vai sacar o que tá errado e vai corrigir. Não, eu concordo. Eu concordo até porque eu sou esse cara que fala o expert que se lasque, muitas vezes, porque tem algumas coisinhas no AirBuddy que são meio assim, e é sempre um desafio você decidir até onde você, né, onde que você coloca o peso na balança, né? Pra qual lado. E já teve coisas assim que vem, tipo, um e-mail no suporte e aí é tipo, cara, não pensa nisso. Tipo, isso, sabe... Algum detalhe ali que, tipo, cara, eu já pensei nisso pra você não precisa se preocupar com isso. Que é uma parada que, assim, tipo, eu gasto mais tempo escrevendo e-mails pra explicar exatamente todas as regras de como um negócio funciona pra pessoa, sendo que ela não precisa saber. Porque justamente tem todas essas regras de como funciona automaticamente pra pessoa não precisar saber, né? E é assim que a Apple faz tudo. Só que eu acho que talvez não precisaria ser tudo, né? Acho que talvez pelo menos alguém lá podia ter pensado, tipo, não, bastante profissional usa o Mac como uma ferramenta de áudio profissional. Então, pelo menos porque qual é o leigo noob que usa uma interface de áudio USB externa, né? E o computador sabe que eu tô usando uma interface de áudio USB externa, então... Ou avisa, né, tipo, no momento que eu liguei pela primeira vez a interface, que ele viu que o recurso estava habilitado, bota um pop-upzinho ali, o Voice Isolation agora funciona com esse negócio também. Quer deixar ligado? Sim, não, né? Daí a gente ia reclamar que, tem muito pop-up de confirmação. Né? Então, não é... Teve uma discussão foi o Snail, né, que escreveu falando sobre a descobertabilidade nas plataformas da Apple, e eles conversaram sobre isso no Upgrade, só que foi no Plus, então é só para assinantes, mas eles discutiram sobre esse assunto, e aí no fim das contas é tipo, pois é, mas daí se eles botassem um monte de
dica e balãozinho e coisa, que já tem bastante, se colocassem ainda mais, a gente ia reclamar que fica enchendo o saco. Então, tipo, não tem solução esse tipo de coisa. Tem que ir aos pouquinhos, acho que essa é a solução. É que nem quando teve algum macOS, atualização do macOS, que você ligava a primeira vez, qualquer aplicativo que você abria, eles mostravam, o app quer acessar a câmera, quer acessar microfone, quer acessar o desktop, quer acessar downloads, quer acessar arquivos. Catalina. Então, aí foi um inferno, né? Aí foi o pop-apocalipse. Esse foi indo, né, na escala de 0 a 10, esse foi no 200, né? Então, nossa, sim. Entre a intensidade 0, que é não avisar, e esse, tem um meio termo que eu acho que dá pra chegar, nem que seja uma coisa que... E sabe o que vai acabar acontecendo? As interfaces e os drivers de interface vão ter que colocar isso proativamente, porque o macOS não vai colocar. É que nem, sei lá, esse dia estava funcionando no Discord, aí tinha lá, ele colocou um aviso de que, mudou aqui a interface de áudio, eu vou manter aqui, mas você quer trocar pra nova? Então, um aviso desse poderia funcionar, e ó que foi o Discord, não foi nem nada muito específico. A Apple fez a pior coisa que eu já vi ela fazer em termos de pop-up no macOS Sonoma. A pior coisa que eu já vi ela fazer. E eu tinha visto o pessoal discutir isso, mas acabou de acontecer agora há pouco aqui que eu fui usar o CleanShot X para gravar um vídeo da tela e aconteceu. A Apple colocou um pop-up, um alerta. Sabe quando aparece... Tem os alertas, né? De balãozinho que pula, né? E daí tem um botão ok e tal. E aí normalmente tem o ícone do app. Aí tem uma versão desse alerta que tem um ícone de tipo stop, de erro, assim. Uhum. Ela colocou no Sonoma um alerta desses para apps que usam determinadas APIs deprecated. Que, tipo, API deprecated, para quem não sabe, é uma API que sempre esteve lá, né, no sistema, que é documentada e tudo para você usar. Quando você compila o seu app, tipo, eu pego o meu app lá, compilo no AirBuddy, compilo o AirBuddy no Xcode 15, se eu tenho alguma API que eu tô usando lá que é deprecated, vai aparecer um warningzinho lá, amarelinho, essa API aqui é deprecated, de repente, né, tem essa opção aqui para você substituir e tal, só que API deprecated quer dizer o quê? Quer dizer que em algum momento, daqui muitos anos, vai parar de funcionar e eles vão tirar do sistema. Então, desde já, eles já começam a avisar lá quando você compila o seu app e tal. Só que eles meteram isso user-facing. Tipo, botaram no sistema ali. Aí a pessoa, o usuário que não tem nada a ver com a história... vai lá e roda o negócio, o usuário nem sabe o que significa. Olha o tempo que eu demorei para explicar o que é uma API deprecated, né? Então, botaram isso lá. Mas aí eu vi alguém da Apple comentando que parece que isso foi um engano, que não era para tá pipocando isso à torto e à direito do jeito que tá. Então, torcemos para que isso seja resolvido antes do release. Porque é horrível.